Vamos abrir a escritura do Evangelho de Jesus conforme o relato de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler nessa noite dos versículos 1 ao 5. Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 18. Vamos ler dos versículos 1 ao 5. Diz assim a escritura: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Jesus, eu te peço que o Senhor nos ajude, que nós vamos ouvir algo nessa noite que talvez nos confronte, talvez nos mova do lugar. E se isso acontecer, muda a nossa vida. Mostre-nos nessa noite em que grau estamos. Mostra-nos nessa noite se precisamos ou não tornar-nos como crianças. Que a humildade seja o árbitro do coração de cada pessoa que me vê, me assiste e está aqui no templo. E que o teu Espírito Santo, que convence, abra-nos os olhos e os ouvidos diante de tudo que vamos ouvir, e nos ajuda a estar cada vez mais parecidos contigo, Jesus. É a minha oração em teu nome. Amém. Amém. Irmãos, se você ler Mateus capítulo 17, você vai descobrir que Jesus acabara de falar sobre autossacrifício. E os discípulos perguntam sobre autopromoção. Enquanto Jesus fala que está pronto a dar sua vida, os discípulos discutem quem entre eles é o maior. Eles estão na contramão do ensino e da vida de Jesus. Mateus faz uma transição da espiritualidade de Jesus para os valores que devem marcar a vida de um súdito do reino dos céus. Assim como Jesus abriu o portal das bem-aventuranças sobre humildade em Mateus 5:3, ele responde agora uma pergunta dos discípulos sobre preeminência no reino dos céus, mostrando que os valores do reino estão invertidos. É isso que nós vamos ver nessa noite. Os valores do reino estão invertidos. É a antítese dos valores do mundo aí fora. Há 4 verdades aqui que nós vamos ver nesse texto. E a primeira delas está no versículo 1. Jesus vai nos mostrar o equivocado entendimento dos discípulos acerca da natureza do reino. Eles perguntam para Jesus no versículo 1: quem é porventura o maior do reino dos céus? Quem é? Os discípulos ainda alimentavam pensamentos errados sobre a natureza do reino. Eles imaginavam um reino terreno e político, e que a grandeza de uma pessoa consistia na alta posição que ela ocupava. No reino de Deus, não há espaço para amor à preeminência. Nunca houve. Os discípulos não só perguntam sobre a questão de preeminência do reino, mas discutem entre eles quem é o maior,
no texto paralelo de Marcos 9, 33 e 34. Você já pensou um bando de discípulos de Jesus perguntando assim: não, eu sou o maior, não, você é o maior, não, eu sou o maior. Essa era a discussão entre eles, quem era o maior. Eles pensam em projeção, grandeza e especial distinção. A ambição deles é a projeção do eu e não do outro. Se você ler Mateus capítulo 20 no versículo 21, fala-nos de um pedido egoísta de uma mãe e cheio de ambição. A mulher vai fazer uma pergunta para Jesus, um pedido para Jesus muito interessante. Ela diz assim: Senhor, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Enquanto Jesus percorre o caminho da cruz e da renúncia, Salomé e os seus 2 filhos seguem na estrada da ambição, do egoísmo, do eu. Jesus falou sobre cruz, porém eles estão mais interessados na coroa. Jesus repreende seus discípulos no versículo 1, tratando sobre a necessidade da humildade. Dos versículos 2 ao 6, do exemplo da humildade. E dos versículos 7 ao 9, do custo da humildade. Mas afinal de contas, o que é a humildade? É a graça que, quando você sabe que a possui, acabou de perdê-la. A verdadeira humildade não é pensar em si mesmo de modo depreciativo. Antes, é simplesmente nem pensar em si mesmo. O maior é aquele que não tem a mínima ideia de sua grandeza. Esse é o maior. Os discípulos estavam pensando no reino de Jesus em termos de um reino terreno e acerca de si mesmos como os principais ministros de Estado. Essa distorção teológica dos discípulos perdurou até mesmo depois da ressurreição de Jesus. Wisby disse algo muito interessante: é triste ver na igreja hoje muitas celebridades, mas poucos servos. Há muitos querendo exercer autoridade, mas poucos dispostos a pegar uma toalha e uma bacia e lavar os pés dos outros. Há muitos grandes na igreja e poucos servos. Onde estão os servos nesta noite? Aquele que lava. Eu estou escrevendo sobre esse texto que lava os pés. Vai ser bem gostoso. Vai ser quase que um mel. Irmãos, o orgulho ainda é um dos pecados mais comuns incrustados na natureza humana. Esse pecado é tão antigo quanto a queda de Lúcifer. Foi a causa da queda dos nossos pais no Éden: orgulho. O orgulho é um vício que se apega tão teimosamente ao coração humano, que se tivéssemos de nos desfazer de todas as nossas mazelas, uma a uma, sem dúvida, descobriríamos que o orgulho é a última e mais difícil de todas as faltas a eliminar. Orgulho. Mateus 23:12, Jesus disse assim: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Para mim, não existe exaltação mais gloriosa do que uma pessoa desejar, do que ser exaltado por Deus, por meio do serviço e da humildade.
Para mim não há maior. A humildade, ela deve ser a marca do cristão. Porque Mateus 11:29 diz que o seu Senhor e Mestre era manso e humilde de coração. Quem era manso e humilde? Jesus. Os discípulos, cheios de vaidade e soberba, discutem quem é o maior. E Jesus diz que o maior, na verdade, é o menor. O maior no reino é o menor. Tudo bem até aqui? Essa palavra é tremenda. É de Jesus. Segundo, vamos ver que a porta de entrada do reino é a conversão. Olha o versículo 2 e 3, a primeira parte. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes. Jesus responde à pergunta dos discípulos, pegando uma criança e colocando no meio. Que coisa formidável. Essa criança é o exemplo da verdadeira grandeza. Não é aos arrogantes que pertence o reino, mas aos humildes de espírito, como uma criança. São aqueles que se voltam de sua soberba, arrogância, para confiarem plenamente na graça, e através dessa graça elas tomam posse do reino. Crianças, quantas crianças há aqui entre nós? Humildade significa evitar dois extremos, escute isso. O primeiro extremo é pensar menos de si mesmo, como fez Moisés quando Deus o chamou em Êxodo 3:11, e ele diz assim para o Senhor: quem sou eu para ir com Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ou seja, ele pensou menos de si. Isso não é humildade. Eu não sou ninguém. Isso não é humildade. E o outro extremo é pensar mais de si mesmo. E aí Paulo diz algo interessante em Romanos 12:3: não pense de si mesmo além do que convém. Eu não posso pensar menos e nem mais de Jesus. A humildade, ela começa com a introspecção e ela continua com a abnegação. Todo dia é preciso dar meia volta de Jesus, do nariz empinado. Você conhece alguém com o nariz empinado dentro da igreja? Você conhece alguém que arrota a espiritualidade? Você fala alguma coisa perto dele, ele sabe muito, ele sabe, e ele não deixa você falar. Você conhece alguém assim, irmão Luiz? Ele arrota a espiritualidade, ele é muito espiritual. E você conhece, por outro lado, alguém que pisa em si mesmo? Jesus diz: dê meia volta, converta-se do orgulho e da soberba para a humildade. Converta-se. Terceiro, é que o reino pertence aos humildes. Olha o versículo 3, a segunda parte. Jesus diz assim: e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Irmãos, duas coisas.
Jesus não está ensinando aqui a inocência das crianças, e muito menos ensinando que as crianças são salvas por serem crianças. O texto não diz isso. O meu filho Isaac não é um anjinho. Não. Todos pecaram. Todos. Jesus está mostrando duas verdades de se tornardes como crianças. A primeira é que as crianças vêm a Cristo com total confiança. Total. Elas creem e confiam, entregam e descansam. Jesus diz nessa noite: seja como criança. Crianças creem e confiam, elas entregam e dormem. Quantas crianças há aqui entre nós? Você crê e confia, entrega e descansa? Você tem conseguido deitar e dormir? Segundo, é que as crianças vivem na total dependência. Assim como as crianças descansam na provisão que os pais lhes oferecem, nós devemos também descansar na obra de Cristo, na providência do Pai e no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, crianças, que loucura, Jesus, irmãos, que doideira. Os discípulos deviam não expulsar as crianças, e sim ser como elas. Eles estavam querendo mandá-las embora, e Jesus disse: não as mande, torne como elas. Jesus. Charles Spurgeon disse algo muito interessante. Ele disse que os apóstolos eram convertidos em um sentido, mas em outro sentido eles precisavam de uma nova conversão. E qual conversão? Serem convertidos do egoísmo à humildade. Nós precisamos dessa conversão, da soberba, da arrogância e do egoísmo, e crer, e confiar, e entregar, e dormir. É por isso que os discípulos precisam dar meia volta e se igualar às crianças, na modéstia, na fraqueza, na dependência e na confiança. Modéstia, fraqueza, dependência e confiança, assim são as crianças, e assim devemos ser. Jesus enfatizou que em seu reino o maior é medido pela fita métrica da humildade. Jesus nunca mede você pelo seu carro, casa e por quantos idiomas tu falas, mas pela sua humildade. Você é soberbo? Você é arrogante? Tudo bem aí? Vocês estão bem quietos, hein? Tiago 4,6 diz que Deus resiste ao soberbo,
mas ao humilde Ele dá a sua graça. William, vem cá, faz favor, vem cá. Deixa eu mostrar para você o que é resistir. Vou tocar nele, mas ele está de máscara, ok? Os irmãos da junta de plantão, acalmem-se. Vem cá, William. Irmãos, o que é resistir? Olha o quão forte o grego é aqui. Vem cá, William. Fica de frente para mim, solta as mãos. Tenta me abraçar. Tenta me abraçar. Não, aí é muito forte. Eu não tenho a força do Senhor. Menos. Deus resiste. E as mãos do Senhor continuam esticadas. Deus resiste. Deus resiste. Mas ao humilde, o que Ele faz? Não vou fazer isso. Abraça. Obrigado. Ele resiste ao soberbo, de mãos abertas e assim, ó. Mas ao humilde, Ele abre os dois braços e diz: venha, 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 venha. O soberbo eu resisto, mas o humilde eu abraço. Quarto e último lugar é que os valores do reino divergem aos valores do mundo. Olha o versículo 4 e 5 que eu encerro. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. No reino de Deus, o maior é o menor. O mais humilde é o mais exaltado. No reino, o menor é maior. Irmãos, em nome de Jesus, entenda isso. Isso é a palavra de Jesus. O menor é o maior, e o mais humilde é o mais exaltado. O que o mundo valoriza? A força, a riqueza, o poder e a soberba. Mas no reino do céu, aquele que se faz pequeno é o maior. Que loucura! Vocês conseguem entender isso ou não? A pirâmide está invertida no reino. O reino dos céus é um reino de ponta cabeça, porque para ele, ser grande é ser servo de todos. Ser rico é ter a mão aberta em dar, não em juntar. Ser feliz é renunciar aos prazeres do mundo. Ser grande no reino é ser pequeno. No reino de Deus, no reino dos homens, uma criança era desprezada. Mas no reino dos céus, quem recebe uma criança por amor a Cristo e em nome de Cristo, recebe ao próprio Cristo. No reino de Deus, os menores são absolutamente importantes. Você sabia disso? Que no reino de Deus, os menores têm muito valor. Naquele tempo, as crianças não recebiam a atenção dos adultos. Não havia o estatuto da criança, e elas eram desprezadas pelos adultos. Uma criança pequena representa os esquecidos, os não notados ou excluídos, que por qualquer motivo não são levados em consideração por nós.
Quem, porém, vai ao encontro de seu irmão, seu menor irmão da comunidade de Jesus, que misteriosamente é presenteado pelo próprio Jesus. Ser grande no reino de Deus é cuidar daqueles que são menos valorizados, daqueles que são mais carentes e mais necessitados. Isso é ser grande no reino. Jesus nos encoraja a demonstrar amor, atenção e cuidado aos mais fracos que creem nele. A ambição humana, por outro lado, não vê outro sinal a não ser grandeza e coroas e status e riqueza e elevada posição na sociedade. Irmãos, porém, os filhos de Deus declaram que o caminho para a grandeza e o reconhecimento divino é devotar-se ao cuidado aos mais tenros e fracos na família de Deus. Ah, se entendêssemos isso. Esse trabalho pode passar desapercebido por homens e até mesmo ridicularizado por alguns, mas é visto e recompensado por Deus. É visto e é recompensado por Ele. Quem é o maior no reino de Deus? Aquele que serve. É aquele que estende a mão e vai em lugares e atrás de pessoas que ninguém quer ir. Quem é o maior? É aquele que se converte de sua soberba, arrogância, orgulho e egoísmo e crê e confia e entrega e descansa como uma criança. O maior é aquele que não despreza os pequenos e esquecidos que creem nele. Sabe a minha oração nessa semana? Senhor, nos dê um coração humilde. Nos dê um coração igual ao teu. Vamos orar. Você pode ficar de pé, por favor? Que texto forte. Tudo de Jesus é forte. Irmãos, eu quero orar por pessoas. Por favor, Deus sabe quem você é. E você que está em casa me vendo, Deus sabe quem você é. Deus vê o que está dentro e não o que está fora. Eu quero orar nessa noite. Há uma presença muito grande de Deus aqui. Vocês estão bem quietos, mas Ele está aqui. Quem é porventura o maior, Senhor? É o que serve. Senhor, em que lugares estaremos? Onde? Em que posição estaremos no reino? Quem de nós é o maior? É aquele que serve o outro. É o que lava os pés do outro. Irmãos, nós precisamos desesperadamente de uma igreja lava-pés. Lava-pés. Eu nunca me esqueço. No ano de 2012, eu ministrava numa Assembleia de Deus em Campinas. Eu fui em muitas para lá.
E a Luciana não estava nessa noite, uma senhora de uns 70 e alguma coisa anos. Ela veio bem devagarinho na minha direção. Irmãos, eu me emociono em lembrar, cara. Ela olhou no meu olho. Eu preguei sobre a volta de Jesus. Ela chegou perto de mim e disse assim para mim: meu filho, o que eu posso fazer a você nessa noite para servi-lo? O que eu posso lhe fazer? Eu disse a ela, me deu um abraço. Nós dois choramos. O Senhor me disse naquela noite: há muitas estrelas entre vocês, há muita soberba entre vocês, e poucos os que querem lavar os pés uns dos outros. Dona Elvira, uma senhora negra forte. Irmãos, eu nunca esqueci esse dia. Em nome de Jesus, seja humilde. Que a nossa igreja aqui no Igapó seja conhecida por pessoas humildes. Cumprimente os outros. Dê a mão aos outros quando puder. Abrace os outros quando puder. Estenda as mãos quando puder. Eu fui visitar o seu Pedro na semana passada, pai da Magda. Nem da nossa igreja é, e eu não estou nem preocupado que ele não é daqui. Irmão, você tem que ver a felicidade do homem. A Magda me ligou essa semana dizendo: pastor, fez o outro exame de sangue, deu negativo para câncer. Amanhã eu vou lá de novo. Lave os pés se precisar, de Jesus. Os valores do reino estão invertidos. Irmãos, isso é uma loucura para o mundo. Que ser grande é ser pequeno. O maior é aquele que serve, não aquele que é servido. Mateus 20, 28, Jesus disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Senhor Deus, Senhor, isso é uma grande loucura para alguns. É uma loucura ouvir algo assim. Eles não suportam ouvir algo assim. Mas esses são os valores do reino. Os teus discípulos querendo saber sobre preeminência, disseram: Senhor, quem é o maior? Aí tu, com essa forma doce e amável, pega uma criança e traz para o meio e diz: tornem-se como elas, assim tu serás o maior. Porque elas creem em mim, elas confiam em mim, elas entregam tudo a mim e elas descansam. Seja como elas, de Jesus. Não se preocupe, de Jesus, com posições e com status. Sirva.
a quem for necessário e quantas vezes forem necessárias, porque eu fiz isso, diz o Senhor. Estenda a mão, lave os pés, ajude alguém, entregue algo, faça algo e diga algo a alguém. Tornem-se como elas de Jesus. E assim seremos os maiores no reino de Deus, porque o maior é o menor, e o mais exaltado é aquele que se humilha. Pai, em teu nome, arranca toda a soberba de nós. Que o Senhor me livre. Eu tenho pedido isso ao Senhor desde quando eu comecei o seminário, lá em 2005. Que o Senhor não permita que nenhuma soberba ache guarida no meu coração e na minha alma. Não permitas que todo orgulho e arrogância seja tirado de nós pela raiz nessa noite. Deus, puxe, arranque mesmo, ainda que doa, mas tire de nós, povo do Senhor, arrogância, soberba, orgulho e ambição de coisas e de lugares que o Senhor não tem para nós. Que o Senhor nos faça ser como crianças que se achegam a Ti e confiam que o Senhor há de prover todas as coisas, todas. Que nós entreguemos tudo a Ti e confiemos como crianças. Eu quero Te louvar nessa noite pela Tua palavra. Jesus, como o Senhor tem nos ensinado nos cultos aqui, continua a trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Que Tu não aches soberba em ninguém aqui. Que sejamos mansos e humildes de coração, como Tu mesmo foi. Aches humildade em nós. Ao olharmos no espelho, digamos: eu preciso de Ti. Faz-me cada vez mais parecido contigo, Jesus. Dá-nos um coração igual ao Teu a cada manhã, porque é o Senhor mesmo, esse manso e humilde de coração, continua resistindo o soberbo e abraçando os humildes, dando graça aos humildes. Obrigada por essa palavra aqui, Senhor. Eu Te louvo por ela, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Louvado é o Senhor, grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, digno de honra, de glória, de louvor, pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Espírito Santo de Deus, que habita em nós, continua trabalhando em nós, continua trabalhando no Teu povo, na Tua igreja, manhã após manhã. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.